Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo para ajudar vocês. Eu sou Cintia Almeida, estou aqui hoje com a minha amiga e parceira Alessandra Schinemann, e hoje a gente veio falar sobre um tema que a gente achou interessante, porque a gente mesmo nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Para perceber essa diferença que é entre pedir ajuda e pedir o apoio, né? E a gente, quando foi estudar sobre esse tema, a gente percebeu que às vezes a gente entende de maneira errada, né, essa ajuda e esse apoio, porque às vezes quando a gente quer pedir ajuda ou alguém pede a nossa ajuda, a gente acaba assumindo funções e papéis que não cabem a nós, né? E o contrário acontece também, né? Da gente pedir para uma pessoa fazer alguma coisa que é função sua, né? Mas às vezes por sobrecarregar ou por a gente se achar até incapaz ou com dificuldade, a gente pede essa ajuda para a pessoa, mas a pessoa acaba assumindo uma função mesmo que seria sua, né? E a gente entende isso como uma ajuda, mas no fundo não é. Acaba sendo uma forma de um abuso inconsciente, porque a pessoa ou você acaba assumindo coisas que não são suas, né? Ou a pessoa faz coisas que não é dela. E da mesma forma em relação ao apoio, porque às vezes a gente acha que dar apoio é ali ficar do lado, né, pegar na mão, fazer junto. E o apoio é simplesmente sim, você quer fazer tal coisa? Faça. Eu estou aqui atrás, estou aqui te apoiando no fazer, no ir, né, no vá, mas a responsabilidade é toda da pessoa, né? E às vezes a gente acha, mas a pessoa me apoiou tanto nisso, e quando a coisa dá errada, meio que a gente quer dividir esse erro com a pessoa, né? Como se dividir exatamente a responsabilidade até para aliviar da gente. Uhum. E o apoio é simplesmente a gente falar, vai, né? Mesmo achando que às vezes não vai dar certo, que a pessoa não vai se dar bem, mas se é uma decisão dela, o apoio é isso, vai, né? Eu estou do seu lado, vai. E a gente queria trazer um pouquinho hoje essa percepção dessa diferença que às vezes é até sutil, né? Mas que faz diferença na vida do outro e na nossa vida também, até esse fato da gente assumir funções ou delegar funções que são nossas, né? Né, Ale? O que você tem a falar um pouquinho? É isso aí, Cintia. Não, achei bem interessante como você falou no começo. A gente mesmo faz confusão até o erro de definição mesmo, né? De conceito, né? Do que é pedir ajuda, ou ser ajudado, do que é uma ajuda e do que é apoio, né? Então, só para ficar claro, acho que é interessante trazer isso da forma também com que a gente ouviu para passar para as pessoas, né? Então, ajuda seria alguém fazer aquilo que seria da tua função, da tua responsabilidade, né? E por algum motivo você não está dando conta, e aí você pede uma ajuda para a pessoa e a pessoa faz no seu lugar. Então, aquilo que Exato. você não está conseguindo fazer, né? A pessoa vai lá, pede ajuda e ela faz por você, né? E aí o apoio seria, né? Simplesmente, estou aqui do seu lado, te dando um apoio, te dando, como o pessoal fala, né? Aí fugiu a palavra, Cíntia. Apoio moral, né? Foi moral, exato, Apoio moral, né? Não, vai lá, você consegue, você tem competência, tem qualidades, qualificações, tudo que você precisa para fazer aquilo, né? Então, é um apoio, ou até tá numa retaguarda, né? Então, olha, você me dá um apoio, sei lá, eu vou. Você trouxe um exemplo que eu achei bem interessante, né? De você, a pessoa decidiu escalar a montanha do Everest, né? Você comentou sobre isso, Cintia, antes, no nosso bate-papo ali. E aí a pessoa fala, olha, né? Aí o apoio é, legal, vai lá, se, né? Se precisar, sei mesmo lá, sem ter treinado, sem estar preparado, né? Mas o e, apoio é vai, né? mas não que a pessoa vá junto, né? Não para Sim, pegar na mão exato. e ir junto, É. né? Você pode dar o apoio ali, até estar na retaguarda, como você estava falando antes, no sentido de se precisar de alguma ajuda, acontecer algum problema, né? Tá Eu ali estou em aqui, né? contato Sim. com a pessoa pode fazer uma.
uma ponte, né, com alguém que vai dar um apoio, uma ajuda, um socorro, né, se for o caso, né, então isso é o apoio, mas não você pegar, né, na mão da pessoa e ir junto com ela, não, vamos lá que eu Exato, vou com exato, você, exato. né, não é isso. Então, realmente, como a gente confunde as coisas, né, e aí começa a vir várias coisas, né, então tem a questão daí que a gente estava falando, de às vezes você fazer pelo outro, né, fazer o que é responsabilidade do Tanto outro, outro, exato. e aí você começa a fazer por ele. E aí, mas aí você tem que parar para pensar, mas por quê? Por que que você está fazendo pelo outro? Aí começa, né? Ou é porque de repente você está num sentido carente, né? Ou você Você não quer precisa, perder o outro, né? Então você faz para dependência. ele, exato, Exatamente, você está numa dependência emocional, né, de que você quer ter o outro ali do lado, e de certa forma pode até ser uma manipulação, né? Então você manipula a situação, eu sou boazinha, eu faço por você, você cria essa dependência do outro em relação a você, né? Porque você quer que o outro esteja ali também, perto de você, né? Então, aí já começa a criar uma relação já não muito saudável, né? No começo pode até funcionar, mas com o tempo isso vai começar a desgastar, né, Cintia? Isso vai exato, começar exato. a gerar um desgaste na relação, porque com o tempo você vai se sentir sobrecarregada. E aí você acaba caindo na posição de vítima. Porque eu faço tudo nessa casa, porque ninguém me ajuda. Aí surta, né? Aí começa a surtar, porque Mas, ninguém exato. É uma pode coisa que falar assim. você assumiu, né? A culpa é sua, né, de ter assumido toda essa responsabilidade, né? E você devolve para o outro em forma desse peso, né? Exatamente. Então, no começo você faz porque você é boazinha, mas com o tempo isso vai pesando e aí você começa a cobrar do outro, aí vira uma Exato, cobrança. Só que veja, foi você que se colocou nessa posição, né? Por algum tipo de dependência. Então, exato, aí, exato. aí a gente pergunta, né, Cintia, e aí, você vai ter coragem, né, de bancar, né, de devolver De para o outro devolver, aquilo que é a função dele, e aí você parar de fazer, correndo o risco de que você não vai ser mais útil, né? exato, se bancar, né, como a gente fala, porque o outro pode ir embora nesse caso, né? Isso Já que você mesmo, não é mais útil, né? Então, essa manipulação não cola mais, então o outro não precisa mais de você, né? exatamente, E ter essa consciência é exatamente isso. Não, eu me banco, né? Mesmo que eu vá ficar sozinha, se esse for o caso, eu assumo, eu me banco, né? E uma outra coisa que é interessante da gente também falar um pouquinho é essa coisa, muitas vezes a gente ajuda o outro, na intenção realmente de ajudar naquela coisa, mas no fundo a gente para pensar e fala, por que que eu estou ajudando tanto? A gente se acha superior, né? Achando que o sim, outro não tem a capacidade ou, né, não vai fazer direito, não, né? Então, assim, se a pessoa não vai fazer direito, cabe a gente ensinar, explicar como é que é feito, né? E não assumir aquilo para a gente. Porque muitas vezes é aquela coisa do orgulho mesmo, né? Não, eu vou fazer o porque eu orgulho faço mal melhor, usado, né? né? Exato. O outro não faz tão bem quanto eu, tá? Não faz porque ele ainda não aprendeu, né? Então vamos ensinar e não assumir para si, né? E depois, com o tempo, como você bem citou, a gente se sobrecarrega e acaba devolvendo para o outro em forma de cansaço, né? De grito, de olha, tudo eu, ninguém olha para mim. Então, é uma coisa para a gente parar para refletir um pouquinho também, né? É, deixa para o outro o que é do outro. Se ele não sabe fazer e você sabe, ensina, né? Mas a função dele é dele. A sua função é uma, a do outro é outra, né? E vice-versa também. Quando o outro te pede muito ajuda e você vai fazendo, tem um momento que isso vira uma obrigação tua, né? O dia que você fala para o outro, não, hoje eu não tenho tempo, o outro vai se rebelar no sentido de falar, como assim? Você sempre fez e por que que hoje não está fazendo, né? É, Exato. e quando a gente se dá conta de que não é a nossa função, e de novo vem a pergunta que a Ale fez, né? E aí,
você vai ter coragem de devolver para o outro o que é do outro, né? A função do outro, porque quando a gente faz só a nossa função, não é que fica leve, fica fácil, não é isso, mas fica mais leve e mais fácil quando a gente assume só a nossa função, né? Só o nosso lugar, né? Não assumindo o lugar e a função do outro. E Porque a gente muitas fica vezes com esse potência, né, sobrecarregado. Cíntia? Exato, exato. Porque a gente até falou num vídeo, em alguns vídeos, né, a gente vem falando sobre isso, e a gente falou muito sobre o função, lugar e Lugar, função e potência, exato, é. né? Então, lembrando até sobre isso, Exato. né, fazendo uma correlação. Porque se você não está no lugar certo, fazendo a coisa certa, você perde potência. E aí se transforma, ou você surta, né, fica é, revoltada, né, Estressado mesmo, né? estressada, né, de ter uma É. sobrecarga, ou você entra também no estado de perda de energia, de apatia, e às vezes até de depressão, É. né? Ou uma doença física mesmo, às vezes, né? Também, Porque, por exemplo, uma alergia, né? verdade, A gente dermatite, sabe que é muito, né? Uma dermatite, uma alergia qualquer de pele, é uma forma desse estresse sair, né? Como você não consegue somatiza, liberar, somatiza em uma forma de feridas, de coceiras, em uma hora vai ter que sair, né? Então, exatamente. exatamente isso. E quando você assume a função que não é sua, quando chega a hora de você fazer a sua função, você vai estar tão sobrecarregado que já fez a do outro, que a sua você não vai conseguir fazer, né? E daí fica de novo essa bola de neve, né? Que a pessoa está sobrecarregada, tudo eu, tudo nas minhas costas, ninguém me ajuda. Então, quando a gente aprende a delegar as funções, né? Não é brigar, não é nada disso, mas cada um tem uma função, né? A gente tem que aprender a não assumir para a gente aquilo que não é nosso. Isso em relação a tudo, né? Até em relação emocional mesmo, né? Que às vezes a gente quer ajudar tanto o outro que acaba às vezes sentindo por ele, sofrendo por ele, né? Para poupar, mas é dele, né? A gente tem que aprender a separar. Pode até parecer um pouco frio, né? Uma certa frieza a gente falar sobre isso, de devolver para o outro aquilo que é do outro, mas é assim que tem que ser, né? Para tudo girar mesmo, né? Para Pro tudo se equilíbrio entrar natural, numa né? fluidez, exatamente, exatamente, Fluidez, né? é isso mesmo, equilíbrio natural das coisas, porque a gente tem a mania, né, muitas vezes, eu sou fortuna, eu posso tudo, eu consigo tudo, né, eu sou vitoriosa porque eu venci, que legal, né, eu acho que todo tem, né, histórias de vida, assim, que Sim, realmente sim, são lindas e são de muita resistência, resiliência e fugiu a palavra agora, de você conseguir realmente passar por cima de muita coisa e sobreviver, né, assim, de uma maneira muito austera, né? Então, que legal. Mas isso não quer dizer que você precisa ser forte o tempo todo e querer resolver os problemas do mundo, né? De querer exato, e abraçar nem o mundo. assumir, né? Exato, e nem assumir uma coisa que não é sua, né? Porque você resolveu um problema grande seu, né? Vencer uma coisa sua, ótimo, mas se você vence alguma coisa pelo outro, às vezes é uma coisa que eu pelo menos nunca tinha parado para pensar antes de estudar e me aprofundar nisso, mas às vezes você tira o direito do outro de aprender, Defender, de é verdade. crescer, de desenvolver, né? Às vezes a gente quer poupar tanto o outro de passar por certas coisas, mas ele precisa passar por aquilo para se desenvolver, para aprender, né? E é como um exemplo que, né, que a gente assistiu e pode citar, é aquela coisa, o diamante, para virar diamante, ele passa por muitas provas, por muitas, diria, como eu posso dizer, muitas batalhas mesmo no sentido, porque ele tem que passar por Vários processos, processo né? de temperatura e pressão, né? Aquela coisa de um ataque mesmo, e é assim que ele vai ficando forte, né? A pérola, a mesma coisa, né? A pérola dentro da concha, ela só vira uma pérola para ela se defender dos ataques. Então, e a gente às vezes quer poupar os outros, né, de passar por isso. E é isso, e a gente mesmo sabe, né, que tem processos que a gente passou e eles que nos tornaram mais fortes, que nos fizeram chegar onde a gente está hoje, né, entender o que a gente entende, aceitar como a gente aceita. E às vezes a gente quer poupar isso dos outros. Por quê? Né?
Se você for ver, né, assim, às vezes até uma vaidade excessiva, né? A pessoa Exato, tá até ali, exato, assim, um pouco no... se coloca de novo, né, no lugar, às vezes até um pouco superior ao outro, exato. de que ela sabe, de que ela já fez, de que o jeito dela é o melhor, que dá certo, que funciona, né? E que nem você falou, sem aquela paciência até, né, de ensinar o outro a fazer, né? Então, Exato, é. e não necessariamente o seu jeito é o certo, né? Cada um tem o seu jeitinho, né? Eu Sim, lembrei agora, exatamente. eu até lembrei agora a questão de, acho que quando você casa, tem filhos, tem muita coisa que fica muito evidente, né? Que vem à tona, né? É, eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, eu sempre fui muito controladora, assim, né? Muito mandona. Então eu queria tudo sobre o meu controle do meu Do jeito, seu né? jeito. E aí eu queria que meu marido me ajudasse ou me apoiasse, né? As duas coisas, né? Queria que ele estivesse ali do meu lado, me dando apoio em alguns momentos e em outras vezes que ele fizesse por mim, porque eu realmente não estava dando conta. Estava aqui naquela período de puerpério que, né? Que não é Uhum. fácil, né? Para as mulheres que já foram mães, né? Sabem como é. O período da amamentação e tudo não é muito fácil. Então eu queria que ele fizesse algumas coisas. Ah, vai dar banho no bebê. Só que aí ficava ali atrás de olho, né? Ali colada no. Tem que fazer isso, né? Assim, que é fácil, vai derrubar a criança, que é isso, que é aquilo. Então, né? Aí você fala tanto que a pessoa tá fazendo errado que a pessoa não quer mais fazer. Não, então faz você, porque você que faz certo. Então, né, a pessoa acaba tirando o corpo fora, né? Porque fica Exato, até é. com medo, né? O meu marido às vezes ficava até meio assim, né? Mas se eu faço, você reclama. Se eu não faço, você reclama. Então, o que que você quer? É, mas é aquela coisa, às vezes, a gente quer, eu quero a sua ajuda, mas tem que ser do meu jeito, né? E não dá para ser assim, né? Porque se você está pedindo ajuda de uma coisa que é sua função, é você que tem que fazer, né? Exato. E a gente mistura muito isso, né? Ai, me ajuda aqui a fazer não sei o quê. Tá, mas é sua função ou é a do outro? E vice-versa, né? Porque a gente assume às vezes coisas que também não são nossas, né? E o Exato. outro também, para te ajudar, mas sem a gente ter essa consciência, né? E você me fez lembrar de uma outra coisa, acho que bem interessante, porque quando aquilo vira uma rotina, essa ajuda vira uma rotina, ela vira um compromisso. Se Exato, ela virou um compromisso, ela vira um trabalho. E se ela vira um trabalho, ela precisa de remuneração. Então, opa, então se você não está dando conta, você contrata alguém para te ajudar, né? exato, muito bem lembrado, exatamente, porque senão fica essa coisa do trabalho escravo mesmo, né? Você está ajudando sem nada em troca, né? Uma coisa que a gente sempre condena tanto. E a gente não para pensar nisso, né? Porque principalmente isso acontece muito quando as pessoas são mais próximas, né? Então nunca que a Uhum. gente vai imaginar que isso vira um compromisso no sentido de trabalho mesmo, né? Exato, por exemplo, os avós, né? Os Sim, avós dão muito apoio pro filho, para a filha, né? Ali que teve um filho, por exemplo, de novo, né? Nesse exemplo, mas eu acho que ele é bem concreto, fica bem fácil de conseguir é, enxergar, né? Então, muitas famílias contam com os avós para cuidar das crianças, pedem ajuda, mas isso vira um compromisso. E isso inibe a pessoa exato, de fazer coisas que ela queria fazer, né? Naquele tempo que ela tá ali. E aí vem aquilo que a gente acabou de falar. Então, de repente, se vira um compromisso, é um trabalho. Então, de repente, você contrata alguém para ajudar, né? E aí, cada um na sua potência, no seu lugar, né? Cada um no seu lugar, na sua exato, função e com a sua potência. Você não perde força, né, Cíntia? E aí, de repente, os avós estão fazendo um papel que não seria o deles, né? Não, eles não estão mais curtindo a criança, aproveitando, eles estão naquela responsabilidade de exato, praticamente porque criar, vira uma educar, obrigação, né? virou uma Deixa de obrigação. ser prazeroso, né? Vira uma obrigação. Você deixar com os avós uma, duas vezes por semana, quando você precisa de alguma coisa, né? Assim, final de semana que você vai sair, é uma coisa, mas a partir do momento que você deixa ali todos os dias, vira uma obrigação, um compromisso mesmo, né? Vira um trabalho Uhum. mesmo para os avós, né? Que a criança, sei lá, chega às 8 horas da manhã e fica até 5 da tarde, enquanto os pais trabalham. Para os avós, aquilo virou um compromisso, né? Virou um Exato, trabalho mesmo, né? A responsabilidade exato. ficou deles, né? Durante esse período do dia.
E E, claro, gente, tem pessoas que não têm outra opção, né? Que sim, a gente tem só está uma. dando exemplo, né, do que é essa Isso. ajuda, né? Sim, com E a gente não certeza, está é. querendo assim julgar o que está certo e o que está Não, errado. Cada um, a gente está trazendo essas essa reflexões, percepção, né? né? Exato. E essas É. percepções para que vocês possam fazer essa análise dentro da sua vida, né? O que está ali encaixado, né? Se você está realmente entendendo o que é ajudar, o que é ajudar o outro, o que O é ser apoio, ajudado, o que é pedir apoio, o que é ser apoiado, né? E a gente está trazendo aqui vários é. instintos e emoções que estão desequilibradas, que fazem parte desse jogo, né, dessa rotina. Então, a Sim, gente falou aqui do orgulho mal usado, o excesso de vaidade, a gente falou também, às vezes, a pessoa está num lugar de se sentir superior ao superior, outro, do controlador, do né? controlador, exato, de querer tudo sob controle, né? E de querer Sim, controlar o outro e as coisas, né? Só que é do jeito dela. Então, vejam, tem diversas é, situações, né, e emoções aí de fundo, né? Que podem por ser, trás de tudo isso, né? como pano de fundo, né? Que podem ser verificadas, né? Através do autoconhecimento para você conseguir identificar e tornar as suas relações melhores, mais saudáveis, Sim, né? E eliminando esse peso, essa carga, né? Tanto para aliviando, né? Tanto para você quanto para o outro, né? Então veja em que situação sim, aí que sim, você tá, né? Se você tá às vezes demandando demais de alguém ou se você está sendo demandado, né? Se você está sobrecarregado. é. Então, É, e porque vira saber às vezes um dizer jogo não, de né, Cíntia? manipulação mesmo, né? E isso fica esse jogo de Exato, manipulação, né? E aí vem exato, o saber dizer não, né? Que eu acho que é bem importante, porque o não, eu já, né, escutei uma frase que eu acho que é bem pertinente, né? Às vezes o não, ele é mais difícil, mas mais inteligente do que o sim, né? E sim, o mas é saber dizer verdade. não e quando dizer não, né? Então, tudo isso tem que ter, assim, muito maturidade, né? E conhecimento Maturidade, para você conseguir entender, né, em que situação que você tá, para você não ser abusada. Outra coisa que eu lembrei, né, o abuso. A gente fala muito do abuso, né, de fora para dentro. Mas você já percebeu o quanto você abusa de você? O quanto você está se autoabusando? Então, quando você aceita, né, fazer tudo pelo outro, né, é. você está abusando de você, né? Então, olha quanta coisa que a gente consegue trazer como Não está se reflexão, respeitando, né? Daí não está entra se nesse respeitando. desrespeito para com a gente mesmo, né? Exatamente, olha quanta coisa que a gente pode perceber com isso, né? Com essas simples Exato, duas palavrinhas, né? Essas duas definições, é, olha quanta coisa que a gente pode trazer aí como reflexão e como a gente pode analisar, né, o nosso dia a dia aí para é. tornar as coisas mais leves, né? Mais tranquilas e mais saudáveis mesmo, né? Sim, sim. É, Porque e pode falar, Cintia. não, não. Não, eu queria só frisar uma coisa que eu acho muito importante que você tenha falado, que é a nossa intenção é fazer com que seja refletida essas ideias, né, que a gente traz, essas, né, essas perguntas que a gente às vezes joga, em termos de reflexão mesmo e análise, né? A gente não está aqui para falar o certo ou errado, né? Isso é uma Sim, verdade, isso não é a nossa intenção, né? É só mesmo para a gente, e a gente mesmo, né? A gente se inclui nessa, de refletir claro. certas coisas, porque a gente, às vezes, a gente tem certos conceitos e certas crenças que alguém falando de uma outra maneira, a gente para pensar, fala, nossa, é mesmo, né? Por que será que eu sempre acreditei nisso? Olha, não é bem assim, se eu olhar por esse lado, né? Como a Ale comentou, tem casos que a gente sabe que os pais, por exemplo, precisam deixar com os avós, né? Não tem uma opção financeiramente mesmo falando, mas nesse caso, por exemplo, será que esses pais então deixam, né, os avós educarem ou ficarem com os filhos realmente, porque muitas vezes a gente sabe de casos que os avós ficam, né, mas que nem a Alê citou, fica aqueles pais controladores do lado de fora, né? Fica aí, mas não faz isso, não faz isso, não faz isso. Então, isso é aquela coisa, você dá, mas
tira, né? Você pede essa ajuda, mas ao mesmo tempo impõe coisas, né? Exato. Então, é só para todo mundo analisar esse lado também, é mesmo, né? Que a gente quer trazer. E o quanto tudo isso pode realmente tornar as relações assim bastante tóxicas muitas vezes, Sim, né, Cintia? Então, tudo isso é bem importante analisar para, como eu disse anteriormente, né, para tornar as coisas mais leves e ter mais leves, exato, exato. uma vida mais saudável, né, para todos. Entender que disfunção, né? Qual que é a disfunção daquela atividade, daquele relacionamento, né? Porque com certeza ela vai estar em desequilíbrio, né? Não vai estar 100%. Se tem um que está dando demais e o outro está dando de menos, Sim, né? Não está está equilibrado. desequilibrado, exato, exato, exato. E é natural, né? Então, E, realmente, e- para você ter essa coragem, né, que a gente falou, de bancar e se exato. colocar no teu lugar, né? Assumindo a sua função e com isso ganhando potência. E se está em desequilíbrio, não está saudável, né? De Uhum, um lado ou de outro. Então, e às vezes a gente delegando ao outro o que é do outro e assumindo aquilo que é nosso, fica muito mais fácil, né? De viver a vida, né? De o que é seu, o que é meu, a gente assume, né, essas duas coisas e leva a vida ao lado, né? Sem um sobrecarregar o outro. é. Eu diria, não é nem delegando, assim, já devolvendo mesmo, né? Exato, não, muito bem falado, exatamente, não é delegando, é simplesmente devolvendo aquilo que é teu, né? Eu Isso. assumi de uma forma sem consciência e agora eu estou te devolvendo, exatamente, a palavra é devolver. Como você pegar aquilo que é seu, né? Para você, assumindo Isso aquilo mesmo, que é seu, né? exatamente. É, Então, acho que é isso, né, Cintia? Tem eu mais acho, alguma coisa que você exato, é. gostaria de comentar? Não, eu acho que hoje era isso mesmo, né? Essa diferença, né, sutil e ao mesmo tempo tão Uhum, grande, né, uhum. dessas duas ações, né, de ajudar e apoiar, né? Se você gostou desse vídeo, de outros tantos que a gente tem no canal, compartilhe, né? Aciona lá o sininho que a gente sempre está atualizando, né, o nosso canal com vídeos semanais. Curta a nossa página, né, para se quiser perguntar alguma coisa, fazer algum E comentário, a gente vai ter prazer em responder. Mas acho que por hoje é por aqui, né, Lê? é isso aí, Cintia. Então, um bom finalzinho aí de carnaval para quem é do carnaval, bom descanso para quem é do descanso, bom Exato, trabalho para quem é do exato. trabalho, porque tem de tudo um pouco, né, Tem de Cintia? tudo, A pois é, Cintia tá pois lá é. na Bélgica, não tem carnaval, ela Não tá tem curtindo o carnaval, friozinho. tem frio, pois é, e tá tudo bem, tá, né? Aí. Então, tá bom, gente. Muito Obrigada, obrigada pela atenção pessoal. de vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.